Que Deus te abençoe, o Santo Espírito e o nosso Jesus. De volta aqui no canal, te agradeço porque juntos vamos ler o profeta Jeremias, hoje dos capítulos 5 ao 8. Que Deus te abençoe na leitura com a sabedoria dele para você. Capítulo 5: Os pecados de Jerusalém e de Judá, diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei: são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado. Porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos. Correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: Não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. Suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem: Por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes responderá: Como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-a ouvir em Judá, dizendo: Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos:
Temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Capítulo 6. Jerusalém será sitiada. Diz assim: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Raquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela. Dispõe-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Dispõe-vos e subamos de noite, e destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não me torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a mão como o vindimador, por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que eu estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra,
Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me veem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que ponho tropeços a este povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: Eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros, em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, a angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada, e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Então continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Capítulo 7. O templo não protege a nação iníqua. Diz assim: Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: Estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes? Chamei-vos, e não me respondestes? Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim.
Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8 diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhe-os-ão ao pôr do sol, ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Dizei-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente?
persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Concluímos os capítulos de hoje, grandes, mas também com muita sabedoria. Obrigado pela companhia e amanhã já fica o convite para juntos, se Deus quiser, estarmos juntos para ler os próximos capítulos deste profeta. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.